convergência se limita aos meios de comunicação tradicionais. Eu acho que essa visão é uma visão reducionista que acentua ou põe a importância na nova tecnologia. O processo de convergência, por estar extremamente conectado a uma mudança de paradigma cultural, perpassa todos os aspectos de construções, de narrativas da sociedade. Isso nos leva necessariamente aos meios de comunicação e aos meios de comunicação públicos. Nesse contexto, é necessário que tenhamos muita criatividade e muita inovação para examinar quais são as mudanças culturais que estão ocorrendo, para ver também o que os usuários e os cidadãos, aqueles para os quais existem as mídias públicas, exigem, e para poder estar a par do que eles precisam e demandam. Com relação à produção de conteúdos, é importante que conheçamos a gramática de cada meio. Se vocês se lembrarem dos primeiros programas de produção, cada qual de vocês deve ter visto essa questão em algum tipo de documentário. Todos nós somos jovens, contudo, talvez vocês e nós não nos lembremos disso tudo, mas quem sabe vocês se lembrem que os primeiros programas televisivos eram muito semelhantes a um programa de rádio, ou seja, existia um relato auditivo ao qual se acrescentava algumas imagens e as imagens acrescentadas não tinham um papel protagonista, não em termos de recurso de narrativa. Esses eram os primeiros passos da televisão. Hoje, em termos de meios interativos, é possível que estejamos no mesmo processo, na mesma etapa. Nós estamos tirando os recursos dos meios lineares e transferindo esses recursos a mídias interativas, sem conseguir, contudo, apropriar-nos dos recursos narrativos que hoje existem e que podemos usar graças à tecnologia interativa, mas não só graças à tecnologia interativa, senão também graças à nossa própria percepção. Se pensarmos em como age a nossa mente, perceberemos, e a transparência estava errada, mas se pensarmos no funcionamento da nossa mente, veremos que sempre fazemos associações. A mente não funciona de maneira linear. Estamos pensando em alguma coisa e até terminarmos nosso raciocínio, não conseguimos pensar em outra coisa. A narrativa hipervincular funciona do mesmo modo por associações, e nesse sentido se assemelha muito mais às nossas percepções que a narrativa linear. A narrativa linear é um produto, uma invenção que tem a ver com as características de uma tecnologia que existiu em certo momento. Se pensarmos nos livros, imaginem só o difícil que é a criação de uma narrativa multilinear com um livro, a não ser por algumas exceções, como um livro de Cortázar, que se chama Rayuela. Eu tenho só mais 5 minutos, deixe-me correr, mas esse livro tem uma sucessão de conteúdos e de unidades que seguem um percorrido único. Outro esquema propõe um percurso multilinear com múltiplas percepções em que cada usuário pode decidir como fazer o seu percurso. Eu gostaria de terminar colocando alguns pontos importantes que são oferecidos pelos espaços cibernéticos. Eu diria que a possibilidade de ter acesso a conteúdos para além das barreiras geográficas, o que favorece a interação, permite que se conheçam pessoas de culturas totalmente diferentes. Permite ainda o acesso ao conteúdo em tempo real. Isso é muito importante. O fato de que uma pessoa não precise estar sentada num certo lugar, num certo horário para ter acesso a um conteúdo é muito importante. É o que se chama de conteúdo sob demanda, on demand. Isso é extremamente importante. Por outro lado, as novas tecnologias muitas vezes criam mecanismos para aprofundar algumas das características que nós já temos.
Em termos de espaço cibernético, existe um infinito de provedores que armazenam informação. Dizem alguns que ali se armazena a memória da humanidade. O conteúdo está todo ali, basta entrar e procurá-lo. Nesse sentido, acho que para a mídia pública é particularmente importante que se criem projetos que ajudem a recompor o patrimônio cultural, o patrimônio de hoje e de outras épocas. É preciso que pensemos no que podemos obter hoje, o que podemos pensar hoje com relação a um evento que ocorreu há 30 anos atrás e o que podemos pensar hoje sobre um evento que ocorreu há um ano atrás. Existe uma diferença muito grande. A reconstrução desses acontecidos é um processo muito interessante. Eu lembro de um caso na BBC em que se convocou todas as pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial e se pediu a essas pessoas que repensassem como foi aquele momento. E se obteve, então, os testemunhos de todas essas pessoas e se colocou tudo isso online. Isso, por sua vez, favoreceu a inclusão digital de um segmento da sociedade, de uma faixa etária que não estava muito acostumada a usar as tecnologias. Isso nos leva ao tema da brecha digital. Muitas pessoas que não têm acesso à tecnologia. E além disso, além de ter acesso, hoje é importante também saber se apropriar dessas tecnologias como forma cultural. Ou seja, não basta ter uma conexão em um dispositivo, temos também que saber como produzir, como participar, como construir junto a outros e como poder expressar-nos. Indo então passando aqui aos desafios, o que podemos pensar em termos de desafios para os termos públicos no contexto da convergência, eu diria que um deles seria compreender que a convergência excede a dimensão do tecnológico. A convergência é um processo social, cultural, que muda tangencialmente muitas das relações que se davam de uma determinada maneira na relação de construção entre os meios e a audiência. Hoje a barreira entre os produtores e os consumidores estão cada vez mais sutis. Temos que reconfigurar também os modos de comunicação, criar novos laços de interação com as audiências. Mudar a lógica na qual os meios operam, evitar reproduzir propostas da cultura de massas. Eu me referi a isso quando eu disse que devemos evitar a cópia de conteúdos que existiam há 10 anos e simplesmente reproduzi-los numa plataforma web. Diminuir também a brecha digital, isso é algo de suma importância e requer a ação conjunta com outras áreas do espaço público, para que possamos trabalhar e também promover políticas de inovação em sentidos múltiplos, ou seja, trabalhar com setores comunitários em diversos níveis e pode incluir uma diversidade de vozes, diversidade de opiniões, de imagens e também novas estéticas. As estéticas são muito importantes porque elas sugerem novos modos de contar e novos modos de fazer. Então, quando falamos da participação das audiências, não falamos só de mandar uma opinião pelo Twitter, que é uma maneira um pouco reducionista de entender a interação, a interatividade. Nós temos que pensar num sentido social mais denso. E com relação a algumas oportunidades, podemos mencionar a necessidade de reconfigurar a comunicação a partir da convergência, incentivar a participação e a interação das audiências que podem ter uma interferência na produção dos conteúdos diretamente, não simplesmente ver e opinar sobre o conteúdo. Promover a diversidade de vozes, de estéticas, desenvolver propostas inovadoras de conteúdos, construir projetos que promovam os direitos culturais, isso é muito importante para os meios públicos, lutar pelo acesso à informação e às práticas que nos permitam conhecer, interagir e construir o mundo no qual vivemos. E também tornar os meios públicos uma voz plural e rica em diversidade. Tudo isso levando em consideração esse cenário convergente no qual há uma nova maneira de produzir e de narrar relatos que circulam por diferentes plataformas midiáticas, mas que estão articulados. Não podemos produzir conteúdos que estejam separados e que não tenham uma articulação integral.
Caroline Miller, uma produtora norte-americana, define os projetos cross-platforms nos projetos que ocorrem em pelo menos 2 plataformas midiáticas, e uma delas deve ser pelo menos parcialmente interativa, e ela destaca que há uma plataforma onde está o conteúdo central e a outra plataforma ajuda a expandir esse conteúdo. Hoje, os conteúdos multiplataformas, eles são feitos de maneira dissociada, ou seja, nós pensamos em uma plataforma e depois vamos adicionando coisas na internet. Isso não é uma maneira muito inteligente de construir narrativas. Concluindo, eu gostaria de dar um exemplo do Daniel Meadows, um ex-colega da BBC, do país de Gales. Ele criou um programa de narrativas digitais que propõe trabalho junto a comunidades, onde ele ensina essas comunidades a contar suas histórias com fotos dos seus álbuns familiares ou com imagens do seu cotidiano. E ele ensina essas pessoas a contar suas histórias pessoais que têm a ver com vidas de pessoas anônimas. Esse projeto, ele foi levado à web e também à televisão. É um exemplo de um projeto que parte das pessoas e que chega até as telas. Eu estive com o Daniel há umas semanas em Cardiff e algo muito interessante que ele comentou foi que o mais importante do projeto não era o resultado, não era as histórias digitais em si, mas a possibilidade que as pessoas aprendam a contar histórias. O fato de poder dar uma voz às pessoas e poder fornecer recursos para que eles pudessem participar e construir os seus relatos. Se, além disso, nós pensarmos que esses relatos são difundidos e são articulados através de um meio público de comunicação, o resultado é uma sintonia muito grande com as práticas da cultura digital. Simplemente alguns autores utilizados. Aqui uma lista de alguns dos autores utilizados. Aqui estão as minhas informações de contatos e a publicação, o link da publicação para que vocês possam ter acesso online. Muito obrigada.